Ok, Bruno. Bruno, pode começar a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Alves, candidato ao doutorado orientado pelo professor Cristiano Borges, a professora Fabiana Valéria da Fonseca. Eu vou estar dando início, então, à apresentação da minha tese de doutorado intitulada Membranas resistentes à incrustação para o tratamento de água oleosa por modificação com polidopamina. Essa apresentação está estruturada em uma breve contextualização, a apresentação dos objetivos do trabalho, uma revisão da literatura, a apresentação da metodologia dos resultados obtidos e as conclusões finais. Bem, para contextualização, o tratamento de água oleosa é um assunto de grande relevância nos dias atuais. Esse tipo de efluente é gerado em grandes volumes e por diferentes setores industriais, tais como de petróleo e gás, petroquímico, a indústria alimentícia, e por apresentar fontes muito distintas, esse efluente pode ser complexo para o tratamento. E o descarte inadequado desse efluente pode causar um desequilíbrio ambiental, além de ser prejudicial ao ser humano. Com isso, gera uma elevada preocupação ambiental, do descarte desse tipo de efluente em rios e alto mar. Visando o tratamento desse efluente, a utilização de processos de separação por membrana sofrem com a redução do fluxo devido às incrustações do óleo na membrana, levando então à necessidade de pápadas para limpeza e reduzindo a produtividade do processo. Como comentado anteriormente, o setor de óleo e gás é um dos grandes geradores desse tipo de efluente. E o Brasil se destaca, na produção de petróleo. Segundo os dados de 2023 do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Brasil é o nono maior produtor mundial de petróleo, produzindo aí cerca de 3,4 milhões de barris de óleo por dia, sendo mais de 80% da produção brasileira concentrada na costa do estado do Rio de Janeiro. Esse setor é um dos maiores produtores desse efluente, pois durante a extração do petróleo, água e gás também são produzidos. Por apresentar essa extração concomitante, essa água é contaminada com o óleo e aí usualmente é conhecido como água produzida. Essa água apresenta uma variação, uma composição complexa, porque ela pode apresentar em sua composição diferentes compostos orgânicos e inorgânicos e também apresentando uma elevada salinidade e temperatura. Ah, o volume e composição dessa água produzida pode variar, dependendo do reservatório de produção de petróleo e também ao longo do tempo de produção. Dessa forma, é necessário um processo de tratamento que seja capaz de atuar em diferentes condições de operação. Além disso, grande parte da produção nacional é realizada em campos marítimos. Como a gente tem aqui na figura, apresentando uma plataforma de um FPSO. E esse tipo de plataforma tem grandes limitações de espaço e massa que podem ser inseridos nessa unidade, necessitando então um processo de tratamento que sejam compactos e eficientes. O cenário atual do tratamento da água produzida consiste no processo de tratamentos mais tradicionais, como separadores trifásicos, hidrociclones, flotadores. E esses tratamentos conseguem atingir os limites exigidos por regulamentação, mas podem apresentar redução de eficiência caso haja presença de contaminantes, e outros produtos químicos na água. E caso a empresa operadora dessa plataforma decida fazer a reinjeção dessa água nos postos de produção, são necessários, então, processos de tratamentos mais rigorosos, visto que a água para reinjeção precisa de uma qualidade melhor do que a água para descarte. Buscando, então, melhorar a eficiência dos processos de separação e a qualidade do efluente, os processos de separação por membrana podem ser utilizados.
Porém, eles perdem produtividade devido à elevada capacidade incrustante do efluente oleoso, gerando aí uma necessidade de paradas para limpeza, o que acaba reduzindo o tempo de vida útil da membrana utilizada e a produtividade. Nossa proposta, então, de melhorar o processo de separação por membrana para o tratamento de água oleosa consiste na modificação das propriedades de superfície do material, buscando, então, aumentar a hidrofilicidade do material de maneira que seja possível aumentar o fluxo de permeado e aumentar a resistência às incrustações. E, consequentemente, reduzindo a necessidade de paradas para limpeza e melhorando aí a produtividade e o tempo de vida útil da membrana utilizada. Dessa maneira, então, irei apresentar os objetivos do trabalho. Os objetivos gerais foram melhorar o fluxo de permeado e aprimorar a resistência de incrustação das membranas durante a filtração de emulsões de óleo em água pela modificação de superfície com polidopamina. Os objetivos específicos foram avaliar o impacto da modificação superficial de membranas quanto à hidrofilicidade, as propriedades de transporte e a resistência à incrustação. Analisar a influência de variáveis como temperatura de polimerização e uso de agentes oxidantes na deposição de polidopamina e explorar a deposição dinâmica de PDA diretamente no módulo de permeação. Desta forma, esse trabalho apresenta como relevância justificativa o desenvolvimento de processos mais eficientes, melhorias nas propriedades de transporte e resistência da incrustações, que é um problema inerente ao processo com membranas e que continuamente vem sendo estudado na literatura, a avaliação de rotas alternativas para a deposição de PDA e o desenvolvimento de modificações de fácil implementação, de maneira que seja possível modificar até módulos de membrana comerciais que já vêm sendo utilizados. Agora, então, darei início a uma breve revisão da literatura. A membrana, por definição, é uma barreira que separa duas fases distintas e restringe seletivamente o transporte de espécie presente. Como a gente consegue ver aqui na animação, a membrana vai estar, então, permitindo a passagem seletiva das partículas vermelhas e restringindo seletivamente as partículas brancas. Com a restrição seletiva dessas partículas brancas, a gente tem um aumento da concentração dessas partículas na interface membrana-solução, que é um fenômeno conhecido como polarização de concentração. Por conta desse fenômeno, é, pode haver a deposição de material na superfície, nos poros da membrana, levando à incrustação do material. Necessitando, então, limpezas, procedimentos para poder recuperar esse fluxo de permeado. Existem diversos fatores que podem estar afetando a formação das incrustações em membranas. Dentre elas, eu destaco aqui as propriedades da membrana, como a hidrofilicidade, a porosidade do material, o tamanho de poro, a tensão interfacial e a presença de surfactantes e outros contaminantes na solução. Nesse gráfico, trago o resultado obtido por Westenfelder e colaboradores. Nele está apresentado o fluxo normalizado na filtração de uma emulsão contendo óleo em água, contendo duas amostras distintas. Uma amostra com 100 mil miligramas por litro de sal e a outra sem concentração de sal, onde foi avaliado diferentes concentrações do surfactante detado. Os autores aqui observaram que nas amostras sem concentração salina e com presença de surfactante, a gente tem uma queda significativa no fluxo normalizado de permeado, enquanto que na presença de sal a gente tem o efeito oposto. Existe um aumento aí do fluxo de permeado.
mostrando aí que, dependendo das características do efluente, a gente pode ter um comportamento bem distinto. Além disso, condições operacionais podem estar influenciando o, a formação das incrustações. Buscando compreender a formação das incrustações, são desenvolvidos na literatura modelos e mecanismos que buscam entender esse fenômeno. Temos, dentre eles, a gente tem um modelo de resistência em série, que consiste em entender que a queda do fluxo de permeado é uma queda direta da polarização, do fenômeno de polarização de concentração e das incrustações, que representam uma resistência adicional à transferência de massa através da membrana. O modelo de camada em gel, que consiste na formação de uma camada, da consolidação da camada de polarização de concentração na superfície da membrana, e o modelo de bloqueio de poros e soltas de filtração. Esse modelo foi desenvolvido por Hermia e colaboradores. Ele consiste em quatro modelos distintos, que são o bloqueio de poros, a obstrução de poros, o bloqueio parcial de poros e a torta de filtração. E apesar de ser mais antigo, esse modelo ainda é amplamente utilizado para tentar descrever os tipos de incrustação que ocorre em membranas no tratamento de água e óleo. Trago aqui nessa figura, ó, esse gráfico, os resultados obtidos por Luan e colaboradores que, é, que avaliaram a queda do fluxo de permeado ao longo do tempo de membrana cerâmica e uma membrana cerâmica modificada com polidopamina e PEI, onde eles observaram que para esse estudo, para as condições operacionais que eles trabalharam, que o modelo de bloqueio de poros foi o que teve melhor ajuste aos dados experimentais. Além disso, algumas técnicas são empregadas para mitigar as incrustações em membranas. Ula e colaboradores destacam a utilização de alguns agentes de limpeza físico, como a retrolavagem, escoamento gás líquido, a utilização de ultrassom para a limpeza das membranas. Xi, em 2014, ressaltaram que a utilização de agentes químicos para a limpeza das membranas, dentre eles o uso de ácidos, bases, e especialmente para limpeza química de membranas no tratamento de água e óleo, a utilização de surfactantes. Uma outra técnica comumente utilizada na literatura para buscar e reduzir a formação de incrustações seriam modificações no próprio material, que seria a modificação da membrana. Zolbeck e colaboradores de 2018 resumiram em alguns tópicos as modificações utilizadas em membranas poliméricas. A gente pode encontrar mistura de polímeros, a mistura de partículas, a polimerização interfacial, tratamento por plasma e UV e o recobrimento. Usman, em 2024, destacou algumas modificações que podem ser utilizadas em membranas cerâmicas. Dentre elas, trago aqui a mistura e a dopagem, o enxerto químico, a deposição química a vapor, a técnica de sol-gel e o recobrimento. Essa técnica de recobrimento consiste na deposição de uma fina camada de material, muitas vezes um polímero ou uma partícula, na superfície da membrana que se está buscando modificar, de maneira que esse material depositado altere as propriedades de transporte e de superfície final da membrana. Essa técnica foi a técnica alvo de estudo desse trabalho. Dentre os diversos tipos de recobrimento, então, que podem ser realizados na membrana, um que vem se destacando na literatura é o recobrimento com polidopamina, que é o que será abordado a seguir. Como é, como é feito esse recobrimento?
Esse recobrimento é feito a partir da imersão do seu material, seja ele orgânico ou inorgânico, numa solução contendo a dopamina em meio aquoso, com oxigênio dissolvido e deixado sob agitação por algum tempo. Usualmente, na literatura, é utilizado um tampão de tris-HCl para manter o pH em 8,5, para dar as condições de oxidação, de autooxidação da polidopamina em meio aquoso, e usualmente é utilizados aí de 12 a 24 horas de deposição. Então, quando você retira o material, você tem na sua camada externa a deposição da polidopamina. O mecanismo dessa reação é bem descrito na literatura para essa reação que ocorre em tris-HCl com oxigênio dissolvido. Esse mecanismo, então, ocorre a partir da oxidação da dopamina em dopamina quinona, e então, a partir de reações nucleofílicas, você chega à formação da polimerização para polidopamina. Esse recobrimento então, vai apresentar vantagens e desvantagens, e aqui eu vou destacar algumas coisas. Ele apresenta, então, como vantagem uma alta capacidade de adesão, ele possibilita a incorporação de outras partículas e outros compostos, possui uma facilidade de recobrimento e utiliza condições brandas. Como desvantagem, a gente tem que ele insere uma ou múltiplas etapas durante o processo de preparo das membranas. Usualmente na literatura são utilizados elevados tempos de recobrimento e existem poucos estudos de estabilidade de longa duração. Agora, eu irei destacar alguns trabalhos na literatura que buscam reduzir esse tempo de polimerização e deposição da polidopamina em membranas. Zhu e colaboradores, em 2018, modificaram membranas de poliacrilonitrila utilizando cloreto férrico com peróxido de hidrogênio para o tratamento de água com corante. A partir da regeneração de radicais hidroxilas, eles conseguiram um aumento da taxa de polimerização da polidopamina, reduzindo o tempo de recobrimento e produzindo uma camada fina, uniforme e sem defeitos. Chiong e colaboradores, em 2022, investigaram a deposição dinâmica de polidopamina em membranas cerâmicas tubulares de nanofiltração. Para esse recobrimento, os autores utilizaram uma condição de uma solução de dopamina, sulfato de cobre, peróxido de hidrogênio, dissolvido no tampão de tris-HCl a 90 graus Celsius. E para realizar a deposição dinâmica, eles realizaram a filtração dessa solução na membrana tubular de cerâmica, utilizando uma velocidade de escoamento de 4 metros por segundo e uma pressão através da membrana de 4 bar. Eles observaram, então, que nessa membrana modificada, apesar da queda do fluxo, da queda da permeância, durante a filtração do xarope de açúcar dissolvido, eles conseguiram um maior fluxo estabilizado do que a membrana original. O Wang e colaboradores, em 2023, investigaram a deposição de polidopamina em membranas cerâmicas utilizando permanganato de potássio a 40 graus Celsius. E durante os ensaios de desempenho para remoção de corante, os autores verificaram que houve um aprimoramento da rejeição, entretanto, obtiveram uma queda do fluxo de permeado em 18%, quando comparado com a membrana original. Então, a partir da avaliação de diversos trabalhos na literatura, foi possível observar que diversos autores não apresentavam como foco o tratamento de água oleosa, quando eles estudavam técnicas de modificação mais rápida para polimerização e deposição da polidopamina, e o trabalho de Xi e colaboradores, que investigou o uso da deposição dinâmica com polidopamina, utilizou elevada temperatura e velocidade de escoamento, o que podem dificultar a aplicação desse tipo de recobrimento.
Desse modo, esse trabalho, meu trabalho se insere na literatura buscando realizar a deposição rápida de polidopamina, compreendendo os efeitos das condições da deposição e avaliando o efeito dessa mudança na superfície e no desempenho do tratamento de água oleosa. Bom, agora eu irei dar início à apresentação da metodologia, e nessa etapa de metodologia e resultados, estarei apresentando apenas os resultados, a parte referente à membrana cerâmica. Entretanto, no texto está apresentado a metodologia e os resultados, nas modificações em membranas poliméricas. Inicialmente, começamos com o preparo da membrana cerâmica. Esse preparo foi realizado a partir preparando uma dispersão polimérica de polietilsulfona, PVP, em NMP, com uma alta carga de alumina, 45% de alumina. Essa dispersão, então, foi feita extrusão para levar essa solução a uma conformação de fibra oca, e foi feita a precipitação do polímero em um banho de coagulação contendo água. Após, então, a formação da fibra, essa fibra percussora ainda tinha material orgânico. Esse material orgânico, então, é levado para um forno a 1550 graus Celsius para realizar a decomposição da matéria orgânica e sintetização da alumina, formando, então, obtendo no final uma fibra oca de alumina. Para os ensaios de deposição rápida de polidopamina nas membranas de fibra oca cerâmica, eles foram realizados a partir da imersão de um pedaço de membrana de cerca de 2 centímetros, 3 centímetros, dessa membrana de fibra oca preparada em uma solução de dopamina. Então, foi avaliado o uso de diferentes temperaturas de polimerização ou o uso de agente oxidante, como o permanganato de potássio e o cloreto férrico com peróxido de hidrogênio. Após diferentes tempos de contato da membrana com essa solução, as membranas foram retiradas, foram em tempos de 10, 20, 30 e 60 minutos. Após retirada a membrana da solução, a membrana era lavada com água, de maneira a retirar o material que não tivesse ficado bem aderido nas membranas e interromper a polimerização do material na superfície. Para a técnica que utilizou a deposição dinâmica de polidopamina, inicialmente o trabalho começa com o preparo do módulo de permeação, onde foi feito um módulo com uma membrana de fibra oca de 10 centímetros de comprimento e em um módulo com um diâmetro interno de aproximadamente 1 centímetro. Então, depois era preparada a solução de polidopamina em tris, onde foi avaliada a diferença de temperatura entre 25 e 45 graus Celsius. Essa solução era deixada em uma placa de agitação por 30 minutos para se iniciar a polimerização da dopamina em polidopamina. Após esses 30 minutos, a solução era inserida no sistema de filtração com um módulo no sistema, e então era recirculado a uma vazão de 125 litros hora por 30 minutos. E para as condições operacionais aqui do sistema, a gente obteve um Reynolds de 4019, que já está, onde o sistema já está um sistema turbulento, de maneira a buscar reduzir a espessura da camada limite e formar a deposição de uma camada mais fina do material na superfície da membrana. Após esses 30 minutos de recirculação da solução de polidopamina, o sistema era drenado, era inserido, então, água deionizada e recirculado por mais 30 minutos no sistema, de maneira a gente remover aí da superfície da membrana o material que não tivesse ficado bem aderido.
Após a recirculação de água, então a gente já poderia retirar o módulo e a membrana já está recoberta. É, buscando então caracterizar as propriedades das membranas modificadas, e foi utilizada a microscopia eletrônica de varredura para avaliar a morfologia das membranas modificadas e verificar a deposição de polidopamina no material, a microscopia de força atômica para avaliar possíveis mudanças na rugosidade do material, a espectroscopia por energia dispersiva de raio-x foi utilizada para avaliar qualitativamente a composição da superfície da membrana e o ângulo de contato para avaliar a mudança na molebilidade do material. Para caracterizar o desempenho das membranas, calculou-se então o fluxo permeado, a rejeição durante a filtração de uma emulsão de óleo em água contendo 100 miligramas por litro de óleo. A recuperação do fluxo de permeado foi calculada após a limpeza da membrana e o cálculo da permeância água pura. Essa limpeza da membrana após o ensaio de água e óleo foi feito com uma solução de 1 grama por litro de SDS, dodecil sulfato de sódio com surfactante, e também foi calculada a redução relativa de fluxo, que seria a relação entre o fluxo final de permeado e o fluxo à água da membrana. Buscando, então, compreender os mecanismos de incrustação que ocorre durante os experimentos que foram realizados, foi utilizado os modelos de Hermia, que consiste lá no bloqueio de poros, na obstrução de poros, no bloqueio parcial de poros e na torta de filtração. Foi utilizado os modelos linearizados, e aqui a gente tem uma ilustração de qual seria como é o fenômeno desse modelo. Bom, agora então irei dar início à apresentação dos resultados. Iniciamos então pela caracterização das membranas de fibra úrica preparadas, onde a gente consegue ver a partir da microscopia que todas as membranas de alumina apresentaram uma morfologia esponjosa, simétrica e uniforme, o que pode ser atribuído à rápida velocidade de precipitação da solução polimérica. E a partir da análise de imagem da seção superficial externa da membrana, foi possível aí medir o tamanho de poro do material, que teve um tamanho de poro médio de 0,91 micrômetros, consistente com membranas de microfiltração. Então, a gente conseguiu verificar que, a partir do controle de parâmetros que afetam a formação de membrana, da membrana através do processo de inversão de fase e das condições do tratamento térmico, foi possível produzir um suporte poroso de alumina com alta resistência mecânica e química, que são propriedades inerentes ao material. Agora, então, darei início aos resultados da deposição rápida de polidopamina em membranas pela técnica de imersão, onde foi estudado aí o efeito da temperatura e dos agentes oxidantes na deposição do material. Para a deposição realizada em 25 graus Celsius, temos aqui apresentadas fotomicrografias das membranas modificadas a 25 e 45 graus Celsius, onde a gente pôde observar que para a modificação realizada a 25 graus Celsius, só foi possível notar a presença de particulados e mudanças na superfície da membrana a partir de 60 minutos de contato entre a membrana e a solução. Enquanto que para a modificação realizada a 45 graus Celsius, a 30 minutos já era possível observar a presença de bastante particulados na superfície da membrana. Para o teste de ângulo de contato, foi realizado então um teste de ângulo de contato dinâmico, onde é realizado um vídeo
dessa análise. A gente vai verificar, a partir do vídeo, são feitas, então, as medidas de ângulo de contato, que foram realizadas a cada 5 segundos até 30 segundos de contato entre a água e a membrana. Foi possível observar que para as membranas modificadas a 25 graus Celsius não foi observado mudanças significativas no ângulo de contato, visto que a maioria das membranas aí foram completamente molhadas pela gotícula de água. Para as membranas modificadas a 45 graus Celsius, nós temos aí que após os 30 segundos de contato, grande parte das membranas ainda apresentavam um ângulo de contato baixo, algumas na faixa de 10 a 20 graus, o que ainda estaria incluído aí como uma membrana hidrofílica. Para a deposição rápida, utilizando o permanganato de potássio, já foi possível observar a presença de particulados e deposição na membrana a partir de 10 minutos de contato, enquanto que para a técnica que utilizou cloreto férrico e peróxido de hidrogênio, mesmo após 60 minutos, não foi possível observar mudanças significativas na superfície da membrana. Para a técnica de permanganato de potássio, existem outros estudos na literatura que corroboram esse resultado, visto que o Wang e colaboradores conseguiram também produzir uma camada espessa na superfície da membrana, com apenas também 10 minutos de contato, apesar deles terem utilizado umas condições um pouco diferentes. Eles utilizaram também temperatura para essa deposição. Nos resultados de ângulo de contato, a gente pode observar que as membranas modificadas com permanganato tiveram uma mudança mais significativa no ângulo, onde a sua maioria já ficaram em torno de 40 graus, que é o ângulo de contato da polidopamina, enquanto que as membranas modificadas com cloreto férrico e peróxido de hidrogênio não teve grandes mudanças. A maioria delas foram completamente molhadas nos 30 segundos observados. Agora, então, darei início à apresentação dos resultados da deposição dinâmica de polidopamina em membranas, onde foi avaliado o efeito da temperatura na morfologia e nas propriedades de transporte. Inicialmente foi realizada uma caracterização dessas membranas. Aqui na figura nós temos uma fotografia da membrana original, da membrana modificada a 25 e 45 graus Celsius, onde a gente tem uma mudança de coloração que é bem característico do material. Você consegue encontrar em diversos artigos na literatura, todo mundo mostrando que você tem uma mudança de cor, vai para marrom, um marrom mais escuro. A partir da fotomicrografia das análises de MEV, foi possível observar a presença de particulados e aglomerados na superfície da membrana, é, e, e que, apesar do tempo curto de deposição, que foi apenas 30 minutos de recirculação da solução de polidopamina, já é possível observar uma quantidade muito maior do que aquela observada pela técnica de imersão. E a partir da análise de EDS, da membrana modificada a 45 graus, já foi possível aí observar a presença de nitrogênio na superfície da membrana e que ele estava uniformemente distribuído pela superfície. A partir daquelas imagens da microscopia, foi possível, então, também analisar o tamanho de poro das membranas modificadas, onde observou-se que essas membranas modificadas tiveram um tamanho de poro reduzido, tendo um tamanho de poro na faixa de 0,1, 0,2 micrômetros, enquanto a membrana original apresentava um tamanho de poro na faixa de 0,9. A partir da microscopia de força atômica, foi possível avaliar a rugosidade do material, onde foi possível observar que não houve mudanças significativas na rugosidade da superfície das membranas.
Pela análise de ângulo de contato, nesse caso aqui, ângulo de contato instantâneo, onde está apresentada a medida do primeiro ângulo após o contato da gotícula de água na superfície da membrana, foi possível observar que não houve mudança significativa no ângulo de contato da membrana original e das membranas modificadas. E no teste de avaliação da permeância dessas membranas, a membrana preparada originalmente apresentava um elevado fluxo, uma elevada permeância, em torno aí de 3.000 litro-hora metro quadrado bar, enquanto que as membranas modificadas apresentaram uma redução dessa permeância. Então, para os ensaios de avaliação de desempenho na separação de óleo e água, utilizando 100 miligramas por litro de óleo em água, trago aqui esse gráfico de fluxo de permeado para as diferentes membranas após 3 horas de filtração. Nesse gráfico, a gente pode observar que a membrana original, sem modificação, apresentou um fluxo no final dessas 3 horas de filtração de cerca de 260 litro-hora metro quadrado, enquanto que a membrana modificada a 25 graus Celsius obteve um fluxo bem superior, bastante superior, de 463 litro-hora metro quadrado. Além disso, vale destacar aqui a melhora na rejeição da membrana, visto que a membrana original tinha uma rejeição na faixa de 60% e que após as modificações, essas membranas foram para uma rejeição de 28%, de 98%. Nesse gráfico, eu trago o fluxo normalizado, a queda do fluxo normalizado ao longo do tempo para os 3 materiais avaliados, onde é possível observar uma queda mais intensa para a membrana original, não modificada, e uma queda de fluxo menos intensa para as membranas modificadas. Isso indica, é, essa queda menor do fluxo indica, então, uma menor aderência do óleo na superfície da membrana. Após os procedimentos de limpeza, por 30 minutos com uma solução de 1 grama por litro de SDS, foi possível avaliar, então, a recuperação do fluxo de permeado, buscando entender se é possível recuperar esse fluxo com esse procedimento de limpeza. Foi possível verificar que para as membranas modificadas houve uma melhora significativa dessa recuperação do fluxo de permeado, sendo que a membrana original tinha apenas 20% da recuperação do fluxo, enquanto as membranas modificadas, após o processo de limpeza, tiveram fluxos recuperados na faixa de 60% a 70%. Dessa maneira, a camada de PDA depositada reduziu, além de reduzir a deposição de óleo na superfície, facilita o desprendimento do óleo durante o procedimento de limpeza. Buscando, então, compreender o fenômeno das incrustações, utilizando o modelo de Hermia, verificou-se aí que o mecanismo de torta de filtração foi o que melhor ajustou os dados experimentais, seguido do mecanismo de bloqueio de poros. Comparando os nossos resultados com os resultados da literatura, eu trago aqui esse gráfico no eixo Y, fluxo de permeado, e no eixo X, a rejeição. É possível observar aqui que as membranas, está destacado no gráfico, as membranas preparadas nesse trabalho, sendo 19 a membrana preparada pela deposição dinâmica a 25 graus Celsius, o 20 a 45 graus Celsius, e o 9 a membrana polimérica, que também foi preparada. Nesses resultados, é possível observar que as membranas preparadas nesse trabalho obtiveram uma alta rejeição, na faixa de 98%, sendo compatíveis aí com os resultados obtidos na literatura. E, em função da condição de preparo
das membranas utilizadas, foi possível obter fluxos de permeados excepcionais. Eu destaco aqui que essa referência 16 é de Ri colaboradores, que obteve fluxos superiores de permeado. Entretanto, os próprios autores destacam no trabalho que o material preparado, o material que eles desenvolveram, possui uma preparação bastante complexa e que pode ser difícil de ter utilização futura. Bom, agora darei início à apresentação das conclusões desse trabalho. Como conclusões, a gente teve que a avaliação da deposição da polidopamina por imersão em membranas de fibra oca revelou que variáveis como temperatura de polimerização e agentes oxidantes afetam a quantidade de material depositado e o tempo necessário para a preparação da membrana modificada, permitindo, então, reduzir o tempo de deposição para a modificação das propriedades de superfície do material. Com os ensaios de deposição dinâmica, foi possível preparar membranas modificadas diretamente no módulo de permeação, evitando várias etapas de manuseio das membranas. Embora a permeabilidade à água tenha diminuído, o fluxo de permeado após 3 horas de filtração de emulsão oleosa aumentou em até 78%, em comparação com as membranas originais. E a resistência à incrustação e a rejeição ao óleo também foram significativamente melhoradas. A modificação superficial das membranas de fibra Oaken provou-se, então, ser de fácil aplicação e uma estratégia eficaz para melhorar a separação de água oleosa. Então, esse trabalho teve como contribuições para a literatura uma modificação inédita para a obtenção de membranas com resistência à incrustação no tratamento de água oleosa, a utilização de uma técnica simples para redução do tempo da deposição de polidopamina e que a deposição dinâmica em polidopamina, em membranas de fibra oca de alumina, foi um método de fácil implementação e que pode ser utilizado em sistemas já existentes. Bom, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, aos membros da banca, pelo tempo e disposição de avaliar esse trabalho. Agradecer muito aos meus orientadores por todos esses anos que a gente estamos juntos trabalhando e a todos aqueles que participaram online aí e apoiaram muito esse trabalho. Obrigado.